antes da gente conversar sobre o sistema respiratório na gente, eu converso um pouquinho sobre o sistema respiratório em outros animais, sobre a evolução do sistema respiratório. Em animais, moçada, como por exemplo, você tem lá poríferos e quinidários, não existe um sistema respiratório. Não existem estruturas especializadas em fazer respiração, de maneira que a respiração ela se dá por difusão pura e simples a partir da superfície do corpo, a partir da superfície corporal. Exatamente, moçada, o que vai estar acontecendo em criaturas como poríferos, esponjas, né? Equinidários, águas vivas, corais, por exemplo. Não vou chamar a moçada de respiração cutânea, né? Porque respiração cutânea é através da pele. E esses animais poríferos, eles não apresentam tecidos. Como eles não apresentam tecidos, automaticamente, eles não apresentam órgãos. E quinidários, até que eles têm tecidos. Entretanto, eles não têm órgãos ainda. Ora, uma vez que você não tem órgãos, automaticamente não existe pele. Lembra, moçada, que pele é um órgão? Pele não é um tecido, né? Pele é um órgão formado por dois tecidos, epiderme e derme. Então as esponjas nem tecido têm, que dirá órgão. Quinidários, até que eles têm tecidos, mas órgãos não. Então eu não vou dizer que eles têm pele. Por isso, como eles não têm pele, a gente não pode falar em respiração cutânea. Não se pode falar em respiração cutânea, porque a respiração cutânea é feita pela pele, né? Daí eu vou dizer que a respiração, ela é por difusão a partir da superfície do corpo. Semelhante à respiração cutânea. Só não vou usar essa nomenclatura, porque não existe uma pele nesses animais. Em alguns animais nós vamos ter respiração cutânea. Agora sim. Não é um sistema respiratório especializado. Mas, moçada, a respiração cutânea, ela é feita através da pele. Cuidado, muito cuidado. Para que você tenha respiração cutânea, essa pele, ela tem que ser, número 1, permeável. Ela tem que ser permeável para que a gente possa ter a passagem de água, porque na verdade a respiração cutânea, você vai pegar os gases dissolvidos na água. Então você tem que ter, que a pele tem que ser permeável para que exista a possibilidade da água entrar com gases dissolvidos. E ela deve ter que também estar o tempo inteiro úmida. Agora, por que ela tem que estar permeável? Por que ela tem que estar úmida? Exatamente porque os gases captados pela pele, eles são exatamente dissolvidos na água. Toda criatura que vai fazer respiração cutânea, obrigatoriamente vai estar pegando o oxigênio dissolvido na água. Então, a pele tem que estar úmida, tem que ter água, para que você tenha gases dissolvidos na água, e a pele tem que ser permeável para a água poder entrar. Sabe um negócio chato? É que não sei se a galera lembra, mas o oxigênio, ele é apolar, né, gente? A água é polar e semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer? Que o oxigênio não se dissolve em água. Não vou dizer que ele não se dissolve completamente, ele dissolve um pouquinho, mas de qualquer maneira, moçada, como o oxigênio é apolar, ele não se dissolve nada bem em água. O que quer dizer que, nesse caso, a água sempre terá pouco oxigênio dissolvido. Pouquíssimo oxigênio dissolvido. O que quer dizer que isso é um problema, né? Você fazer respiração cutânea não é muito interessante, porque vai ter pouco oxigênio dissolvido na água. E, gente, a pele tem que ser grande, né? A pele tem que ser grande para pegar aquele pouco oxigênio dissolvido com uma eficiência maior. Então, quanto maior for a superfície da pele, uma maior superfície da pele, uma superfície de pele maior, implica em uma captação mais eficiente e uma maior captação do pouco oxigênio dissolvido com uma eficiência bem maior, né? De qualquer maneira, moçada, quando a gente fala lá em respiração cutânea, ela pode ser de duas maneiras. Respiração cutânea, ela pode ser respiração cutânea direta. Na respiração cutânea direta, o oxigênio atravessa a pele
E, gente, ele vai ser distribuído por difusão célula a célula. Quando eu falo que ele é distribuído por difusão célula a célula, é porque quem tem respiração cutânea direta não apresenta sistema circulatório. Ou seja, não apresenta sangue para que você possa transportar os gases. Animais como, por exemplo, plateumintos, vermes achatados como a planária, nemateumintos, vermes cilíndricos como a lombriga, são desse jeito. Na respiração cutânea indireta, nós vamos ter que o oxigênio atravessa a pele, e no que o oxigênio atravessa a pele, ele vai ser distribuído, não por difusão célula-célula, ele é distribuído exatamente pelo sangue do indivíduo. Olha que isso é possível em criaturas onde você tem sistema circulatório, automaticamente, onde você tem sangue. É o caso do que acontece na respiração cutânea indireta em alguns tipos de moluscos, como é o caso, por exemplo, lá das lesmas terrestres. É o que acontece, gente, em relação aos anelídeos, Em relação lá às minhocas, elas trabalham desse jeito. Só que aí tem outro detalhe para lembrar. Sangue não é a base de água. Eu estava comentando que o oxigênio é apolar, a água é polar, o oxigênio não se dissolve bem em água, a água tem pouco oxigênio dissolvido. Como é que você vai transportar o oxigênio no sangue, se nesse caso, moçada, o oxigênio apolar não se dissolve bem em água, não se dissolve bem em sangue? Daí, pessoas, um truque que a gente vai ter para poder otimizar o transporte de oxigênio no sangue é exatamente a existência de substâncias químicas chamadas de pigmentos respiratórios. O que é que são os pigmentos respiratórios? Eita, comentário bem bacana, bem interessante pra gente. Pigmentos respiratórios, eles são proteínas. Essas proteínas estão associadas a metais. Como elas estão associadas a metais, elas são coloridas. Daí o nome pigmento, Pigmento colorido. Então, proteínas coloridas associadas a elementos metálicos com o papel exatamente de transportar o oxigênio no sangue, para poder transportar o O2 no sangue do indivíduo. Então, proteínas associadas a metais e, portanto, coloridas, dá o nome pigmento respiratório, sendo que o oxigênio liga nessas moléculas de proteína colorida associada a metal, o oxigênio liga nos pigmentos respiratórios para ele poder ser carregado no sangue. Quando a gente fala em exemplos de pigmentos respiratórios, o mais famoso deles, moçada, vai ser a hemoglobina. Ora, hemoglobina, você vai ter que ela é colorida, ela é vermelha, ela está associada a um elemento metálico com ferro, e o papel dela é exatamente carregar oxigênio. Onde é que nós encontramos hemoglobina? Hemoglobina é encontrada, por exemplo, em anelídeos, que nem a minhoca. Inclusive a minhoca, ela é rosada exatamente devido à hemoglobina no sangue. Então o sangue é avermelhado que nem o nosso. Você vai ter em relação aos vertebrados, Todos desse jeito. Com uma diferença, tudo bem, besteira, que a hemoglobina dos anelídeos, a hemoglobina HB dos anelídeos, não é encontrada em hemácias. Ela é encontrada no plasma sanguíneo, mesmo porque anelídeos não têm hemácias, mesmo porque hemácias são exclusivos de animais vertebrados. Então, nos animais vertebrados, hemoglobina localizada nas hemácias, hemoglobina encontrada lá nos glóbulos vermelhos. Então, besteira, Nos anelídeos, hemoglobina diretamente no plasma, nos vertebrados, hemoglobina nas hemácias, somente animais vertebrados apresentam hemácias, Não custa nada a gente lembrar. E pessoas, a hemoglobina, um pigmento respiratório. Mas tem outros, Pega, por exemplo, a hemocianina. Ora, alguém lembra ciano? Que cor é essa? Ciano azul, hemocianina, ela vai ser azul. E no lugar de ter ferro, ela tem cobre, Então, hemoglobina vermelha com ferro, hemocianina azul com cobre.
E a hemocianina vai ser encontrado em criaturas como, por exemplo, moluscos, vai ser encontrado, por exemplo, em crustáceos, que quer dizer que no polvo o sangue ele é azulado, devido à hemocianina. Nos crustáceos, o sangue é azulado, né? Lagosta, né? Caranguejo, exatamente devido à hemocianina. Exatamente para poder transportar oxigênio no sangue, porque o oxigênio não se dissolve bem em água, né? Então eu preciso de alguma coisa para poder me ajudar. Nós temos pessoas que, quando a gente fala lá em respiração cutânea, através da pele, a pele tem que ser permeável, a pele tem que estar úmida, né? Para poder captar os gases dissolvidos na água. Essa mesma respiração cutânea pode acontecer em ambiente aquático. Só que nesse caso, nós vamos falar em uma respiração branquial. E, gente, cuidado, pelo amor de Deus, muito, muito cuidado. Que quando a gente fala que o cara faz respiração branquial, ele remove o oxigênio da água, né? Nesse caso, vai lá, através de brânquias, ele vai lá e remove o oxigênio da água. O meu medo é alguém entender errado e querer achar que o cara remove o oxigênio da água. Pelo amor de Deus. Não é que o cara remove o átomo de oxigênio da molécula de água. Não é isso. Quando eu digo que a brânquia tira o oxigênio da água, ela remove. Não é o átomo de oxigênio da molécula de água, não. Ela remove o gás oxigênio, a molécula de O2 dissolvida em água. Então remove o oxigênio dissolvido na água. Aí sim, né? Quando a gente fala em respiração branquial, tira o oxigênio dissolvido na água, né? De maneira muito semelhante ao que acontece na respiração cutânea. Sendo que nós temos dois tipos lá de respiração branquial. Ela pode ser através de brânquias externas, onde as brânquias externas nada mais, nada menos são do que projeções de pele. Quando eu falo em projeções de pele, a pele se projeta para fora com o objetivo de aumentar a superfície de captação de oxigênio. Aquela história que eu estava comentando, que tem pouco oxigênio dissolvido na água, né? Uma vez que você tenha pouco oxigênio dissolvido na água, né, para poder otimizar a captação desse pouco oxigênio, se eu deixar a pele cheia de dobras, eu vou aumentar a superfície de captação de oxigênio. Quanto mais dobrada a pele vai ser, mais eu vou ter superfície para captar o pouco oxigênio dissolvido com eficiência maior. Daí pega, por exemplo, é o que acontece lá em lesmas marinhas, que são grupos de moluscos, né? Deixa eu colocar aqui então alguns tipos de moluscos, como as lesmas aquáticas, como as lesmas marinhas. Lesmas marinhas, gente, elas vão ter brânquias externas que na verdade são apenas a pele. Era uma vez a minha lesma, que desenho horroroso, hein? Tudo bem, os olhinhos da lesma. Super simpática a minha lesma. Sendo, gente, que o truque para ela otimizar a respiração dela, ela pega a pele dela e começa a dobrar a pele para fora. Uma vez que ela dobra a pele para fora, pega a pele dela, começa a dobrar a pele para fora, começa a dobrar a pele para fora, o bacana, gente, em relação a isso, é que aumenta a superfície de pele. No que aumenta a superfície de pele, otimiza a captação do oxigênio. Então eu posso pegar aquele pouco oxigênio da água com eficiência maior. Aqui dentro nós teremos vasos sanguíneos, aqui dentro nós teremos os vasos sanguíneos, de modo, gente, que quando a lesma nada, o oxigênio ele vai ser captado. Então você vai captar o oxigênio com eficiência maior. Porque o oxigênio pode ser captado aqui, as dobras aumentam a superfície para otimizar a captação de oxigênio. Quando você vai lá e pega essas estruturas vão ser chamadas de brânquias externas, que nada mais, nada menos são do que, repito, a pele dobrada. Então a pele dobra exatamente para poder otimizar a captação de oxigênio nas brânquias externas. Podem ser, gente, brânquias externas, podem ser brânquias internas, né? Mas é claro, quando a gente fala em brânquias internas, também conhecidas, gente, com o nome de guelras, né? Brânquias internas,
né, a gente pode chamar também pelo nome de guelras, aí diferente, né? Ao invés de elas estarem expostas como sendo ali projeções de pele, elas são estruturas também supervascularizadas, cheias de vasos sanguíneos para poder captar melhor o oxigênio da água, só que elas estão internamente ao corpo, né? É o que acontece, por exemplo, em algumas criaturas, como, por exemplo, alguns moluscos, né? O caso do polvo, o caso da lula, mas também acontece em crustáceos, também acontece, gente, lá, claro, né? Nos peixes, nós vamos ter brânquias internas ao corpo. Continuando mostrando falando sobre processos de respiração, nós temos particularmente nos artrópodes alguns tipos de respiração bem peculiares, né? Artrópodes, animais que apresentam patas articuladas, animais que apresentam um exoesqueleto quitinoso. Gente, o exoesqueleto quitinoso tem um negócio que é muito legal, mas que também é um problema. O exoesqueleto quitinoso, ele é impermeável. O fato de ele ser impermeável tem um lado bom e um lado ruim. O lado positivo do exoesqueleto quitinoso ser impermeável, automaticamente, ele não vai perder água. E uma vez que ele não perde água, ele evita desidratação. Quer dizer que artrópodes não desidratam com facilidade, né? O exoesqueleto quitinoso não deixa. Entretanto, o lado chato, né? Para que você possa respirar através da pele, a pele tem que ser úmida e tem que estar permeável. E aí, moçada, nesse caso, uma pele impermeável não permite respiração cutânea. Uma vez que ela não permite respiração cutânea, precisaremos desenvolver alguma estrutura que possibilite a respiração sem ser pela respiração cutânea. Daí, nós vamos ter 3 grupos principais de artrópodes, né? Quando a gente fala lá em 3 grupos principais de artrópodes, estamos falando em crustáceos, sendo moçadinha que os crustáceos, eles são aquáticos, né? É o caso de gente lá de caranguejo, camarão, lagosta, etc e tal. Então, nesses caras, a respiração é branquial. Beleza, nada de especial. Quando a gente trabalha com os insetos, a respiração ela é traqueal. Ora, quando a gente fala que a respiração é traqueal, como é que funciona a respiração nos insetos, nesse caso? Peguei, gente, sei lá, uma abelhinha, era uma vez o corpo da abelhinha e eu estou cortando o corpo da abelhinha, representando o corpo em corte. Aqui, moçada, na parte de baixo do corpo da abelhinha, nós vamos ter orifícios. Esses orifícios, eles são chamados de estigmas ou espiráculos. E os estigmas ou espiráculos originam canais. Esses canais são chamados traqueias. Cada uma das traqueias se divide em canais menores, chamadas de traquéolas, que vão se dividindo em canais ainda menores, outras traquéolas aqui na jogada, sendo, gente, que isso aqui chega uma hora e chega nos tecidos corporais. Como é que funciona? A respiração traqueal, o oxigênio, ele entra pelos estigmas ou espiráculos, que são os orifícios, passeiam pelos canais traqueias, pelos canais menores traquéolas, até que mais cedo ou mais tarde vai chegar em relação ao tecido, né? O estigma, espiráculo, é o orifício, é a abertura, traqueias, traquéolas, são os tubos, são os canais. E o mais interessante da respiração traqueal é que a respiração traqueal, ela vai levar o oxigênio diretamente aos tecidos, sem passar, gente, pelo sistema circulatório. Uma vez que não passa pelo sistema circulatório, isso quer dizer que, nesses caras, o sangue não leva gases. Aliás, uma vez que o sangue não leva gases, ele não precisa de pigmentos respiratórios. Papel do pigmento respiratório: proteínas coloridas associadas a metais para carregar oxigênio no sangue. Mas se nesses casos
eu vou levar oxigênio direto aos tecidos, sem passar pelo sistema circulatório, não precisa de pigmentos respiratórios. Não existem pigmentos respiratórios, e o resultado, que como não existem pigmentos respiratórios, eu nem vou dizer que existe sangue. No lugar de sangue, eu vou dizer que esses animais apresentam uma hemolinfa aqui na jogada. Aliás, né, aproveita então para fazer aqui uma diferença. Qual a diferença entre o que é hemolinfa e o que é sangue? Bom, hemolinfa, gente, ela vai ser um líquido que pode circular dentro do corpo, sendo que essa hemolinfa, ela não transporta gases respiratórios. Como ela não transporta gases respiratórios, a consequência disso é que ela não apresenta pigmentos respiratórios e, gente, automaticamente ela não é colorida. A propósito, né? Quando você esmaga uma barata, que sai aquela gosma esbranquiçada da barata, entre aspas, o sangue da barata, não é sangue, né? É hemolinfa. Barata é inseto. Nas baratas nós temos respiração traqueal, leva o oxigênio direto aos tecidos, sem passar pelo sistema circulatório, não precisa de pigmentos respiratórios, por isso que o sangue de barata não é colorido. Tecnicamente não é sangue, o nome é hemolinfa. Então isso aqui é o que acontece lá em insetos. Por outro lado, sangue de verdade, ele transporta gases respiratórios. Uma vez, moçada, que ele transporta gases respiratórios, ele tem que ter pigmentos respiratórios. Uma vez que ele tem pigmentos respiratórios, hemoglobina, hemocianina, automaticamente, o sangue ele vai ser colorido aqui na jogada. Né? Então, falaremos em sangue. Quando o líquido carrega gases respiratórios, tem pigmentos respiratórios e é colorido. Chamaremos de hemolinfa. Quando ele não transporta gases respiratórios, não tem pigmentos respiratórios, não é colorido. Como é que acontece em relação lá aos insetos? Né? Sendo que nos insetos a respiração é traqueal, a gente lembra lá do que acontece nos aracnídeos, né? Ainda falando lá de artrópodes, aracnídeos, eles vão ter um tipo de respiração que a gente chama lá de respiração filotraqueal. Através de você falar de traqueias, através do que a gente chama de filotraqueias ou pulmões foliáceos. Não gosto muito, gente, do nome pulmão, né? Esse pulmão aqui tem nada a ver com pulmão dos animais vertebrados. Mas, gente, a galera chama de pulmão, entre aspas, porque retira gases do ar. Vou fazer o seguinte, esquema parecido. Peguei, gente, agora, sei lá, uma aranha, tá aqui a minha simpática aranha, tô cortando o corpo dela, você tem orifícios aqui embaixo, no corpo da aranha cortado, muito parecido. Teremos lá um orifício, vários na verdade, né? Estigmas ou espiráculos, onde o estigma ou espiráculo, o orifício, onde eu tenho a entrada dos gases, nós vamos ter canais, chamados agora de filotraqueias. Opa, qual é a diferença da traqueia para a filotraqueia? É que, gente, na traqueia eu vou levar oxigênio direto aos tecidos sem passar pelo sistema circulatório, enquanto que a filotraqueia, ela apresenta uma série de dobras, essas dobras, uma área sanfonada, por assim dizer, com o objetivo de aumentar a superfície de captação de gases respiratórios. Né? Daí, inclusive, o nome foliáceo, foliáceo de fole, fole como de uma sanfona, né? Uma área sanfonada, uma área lá dobrada para poder aumentar a superfície de captação de gases respiratórios. Detalhe, esses gases respiratórios serão transportados pelo sangue. Então, ao contrário do que aconteceu lá nos insetos, na respiração traqueal, que o oxigênio vai diretamente para os tecidos, sem passar pelo sangue, aqui não. Aqui a gente tem a existência de sangue aqui embaixo, então a existência
de vasos sanguíneos e o oxigênio entra pelo estigma, ele entra pelo espiráculo, ele vai então na área sanfonada passar para os vasos sanguíneos. Então você vai ter o fole da sanfona, as dobras, para aumentar a superfície de captação de gases respiratórios. Ao contrário do que acontece nos insetos, isso aqui, moçada, transporta oxigênio no sangue. Aqui, viu, gente, é sangue de verdade. Aqui é sangue de verdade. Você vai carregar oxigênio no sangue, inclusive, você tem pigmentos respiratórios. Hemocianina como pigmento respiratório. Então, enquanto no inseto, na traqueia, tem que o oxigênio vai direto aos tecidos, não passa pelo sistema circulatório, não tem pigmento respiratório, não tem sangue, sim hemolinfa, aqui tem. Você carrega o oxigênio entra, ele vai para o sangue, as dobras para poder melhorar essa captação, e aí eu tenho inclusive a hemocianina como pigmento respiratório. Última estrutura respiratória que a gente escreve em vocês, gente, os pulmões. Sendo que os pulmões, eles são órgãos especializados em remover exatamente o oxigênio do ar, né? Então a gente fala aqui em respiração pulmonar, a respiração pulmonar através de pulmões. Então, para poder remover gases respiratórios a partir do ar, respiração pulmonar, ela acontece em alguns tipos de moluscos, como é o caso, moçada, lá dos caracóis terrestres. Mas aí os pulmões dos caracóis não tem muita semelhança com os pulmões dos animais vertebrados, não. Você vai ter respiração pulmonar nos vertebrados, exatamente, moçada, como acontece na gente, nos vertebrados terrestres, né? Quando a gente fala lá em vertebrados terrestres, tirando os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Com uma observação, quando a gente, moçada, fala lá em relação aos anfíbios, na verdade eles vão ter vários tipos de respiração, né? Porque o anfíbio, quando está na fase de larva, a larva do anfíbio é aquática, essa larva aquática se chama lá de girino, e a larva aquática, o girino, vai apresentar respiração branquial, como se fosse um peixe, né? Típico de animais aquáticos. Enquanto que o adulto, que ele é terrestre, ele vai ter, no caso dos anfíbios, dois tipos principais de respiração. Ele vai ter respiração pulmonar, e além da respiração pulmonar, você vai ter respiração cutânea indireta. Opa, quer dizer então que nos anfíbios, essa peculiaridade, tá? Então, anfíbio, quando ele é larva, aquático, girino, a respiração é branquial. Quando ele é adulto, que ele é terrestre, tem respiração pulmonar e tem respiração cutânea indireta, né? Porque os gases são transportados na corrente sanguínea. Exatamente, então, como acontece nos vertebrados. Claro que a gente agora conversa sobre o sistema respiratório dos mamíferos, sobre o sistema respiratório na gente, que é o que interessa de verdade.